Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez a guerra e caminharmos juntos rumo à Mais um programa Livre Pensamento, seja bem-vindo e bem-vinda aqui à TV Mundo Maior e à rede Boa Nova de Rádio, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Eu sou Cláudio Palermo, aqui ao meu lado, Paulo Henrique de Figueiredo. Bom dia, Paulo. Olá, bom dia, amigos. Bom dia, Cláudio. Tudo em ordem? Tudo em ordem, tudo certinho. Vamos em frente. Isso aí, mais um programa aqui e você pode deixar seus recados. Hoje o programa é gravado, mas você pode deixar seu recado aí na fanpage da TV Mundo Maior, facebook.com/TV Mundo Maior. Hoje o tema, a missão do Espiritismo. Qual é a missão da doutrina espírita? Eu percebo, Paulo, que tem muita gente que recorre à doutrina espírita, mas ainda não tem uma certa consciência da profundidade que é o conhecimento espírita. Então, eu estou com um problema físico espiritual, vou até a casa espírita e tentar solucionar este problema, mas eu ainda estou na superfície do conhecimento espírita, não estou me aprofundando para conhecer bem e saber que a missão do espiritismo ela é muito maior do que o passe, do que um fenômeno mediúnico. Ela é uma proposta de transformação interior. É verdade. Qual que é a verdadeira missão da doutrina espírita aqui na Terra? O que você está dizendo é uma verdade. Eu venho pesquisando o espiritismo há muitas décadas, mas tem uma particularidade de eu ter nascido na casa espírita. Porque eu sou de uma família que já era espírita desde os meus avós e eu passei, desde que me conheço por gente, eu estou presente, faz parte do meu cotidiano estar na casa. E a gente vai observando
né, o que ocorre, como as pessoas lidam com a proposta espírita e com a própria casa espírita. Sim. E realmente, grande parte das pessoas se aproximam da proposta espírita como se aproximaram em outros momentos da vida, né, de propostas religiosas. Muitas vezes ela tem metas no seu cotidiano que ela quer ver essas questões resolvidas. Então, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema de saúde, ou até ele pensa assim, a harmonia da minha família, eu vou lá naquele lugar porque lá eu vou encontrar isso. Uhum. Então, o Espiritismo, ele exerce um papel semelhante a você fazer parte de uma comunidade para acrescentar alguma coisa no seu cotidiano que você chama de espiritualidade ou religião, ou religiosidade. Então, não estou dizendo que a pessoa toma o espiritismo como religião. Isso é um outro problema que também ocorre. Sim. A pessoa substitui a frequência ao movimento espírita pela religião que ele ia antes e mantém os mesmos hábitos que ele tinha antes na religião que ele pertencia. Uhum. Eu estou falando de algo mais complexo ainda. Eu estou falando de uma família consciente que participa do movimento espírita, muitas vezes se envolve com o centro que vai, tornam-se participantes ativos, mas ele vê o espiritismo como sendo isso, algo que interfere no seu relacionamento social e no seu cotidiano com o objetivo de causar harmonia. Então, isso é verdadeiro? Ele é verdadeiro. Porque toda vez que as pessoas se unem com a proposta de romper os limites do pensamento materialista, estão construindo um ambiente de harmonia. Mas a pergunta ela é muito mais profunda. Porque qual é a missão dos espíritas? Qual é o propósito fundamental do espiritismo? Aí é mais complexo. Sim. Então, dentro das pesquisas que a gente tem feito e que resultaram na obra Revolução Espírita, o Kardec tinha em mente o que ele chamou de revolução das ideias. Porque a expressão Revolução Espírita não é minha. Essa expressão é de Kardec. E vem do que ele escreveu, por exemplo, ele escreveu em várias partes, mas no livro que é o Espiritismo, ele vai dizer o seguinte: uma revolução nas ideias certamente produz outra na ordem das coisas. É esta revolução que o Espiritismo prepara. Então, muita gente me pergunta às vezes qual é a origem da expressão Revolução Espírita, né? Perguntam assim, Paulo, por que tem esse título, o livro? É porque eu tirei esse título da obra de Kardec. Então, Revolução Espírita era como Kardec via o Espiritismo. Uhum. E essa frase que ele disse, a gente precisa estudar para compreender. Porque ele diz assim, uma revolução nas ideias ocasiona uma revolução na ordem das coisas. Sim. Então, ele não está dizendo que nós vamos agir no Espiritismo diretamente nas coisas, para alterá-las. Nós vamos agir nas ideias. E o indivíduo mudando as suas ideias, ele muda as coisas. Então, a atuação da Revolução Espírita não é igual à revolução material, como aquelas que a gente lê, as revoluções que ocorreram, por exemplo, na França. Essa era uma revolução na ordem das coisas. Parece pouco, mas é... É muita coisa, porque a maioria imagina o que o espiritismo será o futuro aí a maior religião do futuro e tal, quando na verdade o Kardec está indo num sentido oposto. Né? Exatamente. Então, a gente imagina alterar as coisas. Então, vamos alterar a política, vamos alterar o cotidiano das pessoas, vamos alterar as religiões. Isso é alterar coisas. É alterar a ordem das coisas. Uhum. E não, a atuação do Espiritismo tem que alterar as ideias. Então, o que nós estamos vendo hoje, na forma de se lidar com o Espiritismo em geral, é um esquecimento de que o foco da proposta espírita é alterar ideias. E muitas vezes as pessoas distantes desse objetivo fundamental do Espiritismo, que é mudar ideias, ela não se dá conta de que alterar ideias é substituir as ideias que se aceitavam por novas. E repetem as mesmas ideias, Sim. usando o espaço de comunicação que deveria ser um espaço espírita de mudança. E aí, vamos então na complexidade que a sua pergunta propôs. Quais são as ideias novas que o Espiritismo traz que causaria uma revolução? A resposta mais rápida e simples que eu posso dar a respeito disso é, no âmbito da moral, a mudança da ideia de heteronomia
para a autonomia. Sim. E hoje em dia, a primeira coisa que eu me deparo quando eu dou essa explicação é que quase todas as pessoas, a maioria das pessoas, não sabe a diferença entre moral autônoma e moral heterônoma. Então a resposta não faz efeito nenhum. Então, o que significa que o Espiritismo defende uma moral autônoma, diferindo então de praticamente todas as religiões que defendem uma moral heterônoma? A gente tem que definir a diferença. E a diferença é a seguinte. E por que Kardec não precisou falar explicitamente disso? Porque também me perguntam. Então, por que Kardec já não começa a obra falando, olha, a diferença... porque essa diferença estava presente na cultura da época de Kardec. Era uma coisa natural. As do pessoas meio. aprendiam na escola a diferença entre a proposta autônoma e a heterônoma. Então, Kardec não estava... A obra dele não trazia isso como novidade. Até porque para ele seria redundância, o óbvio, né? Exatamente. Ele não, por exemplo, hoje, Cláudio, vamos dizer que você vai escrever um livro de física, que vai usar física, mas não é o assunto principal. Você não vai reproduzir o livro de física no seu livro. Você cita só os nomes, né? Energia, matéria, você usa os nomes, força. Porque eu já vou supor que quem vai ler o livro já tem essa base de conhecimento. E mesmo porque também você está fazendo um livro amplo, vamos dizer, uma suposição, né? Que toca em várias coisas. Filosofia e numa passagem fala de física. Você não, agora vamos parar e eu vou ensinar física para o leitor. Então, Kardec, ele não parava a obra dele para ensinar os assuntos que eram presentes na ciência do seu tempo para o leitor. Ele citava, né, as coisas que ele citava, as expressões, as palavras, remetiam o leitor a conhecer aquele assunto. Então, quando ele tocava nas questões ligadas à moral, quando a gente estuda os livros que falam de moral da época dele, porque existem, então tem os livros que eram estudados no colégio. Quando eu fui escrever o Revolução, eu fiz isso. Eu fui pegar os livros do que se chamava na época ciências filosóficas. Quem está nos acompanhando, vá tomando conhecimento disso. Você pode buscar lá na internet e encontrar as obras a respeito de ciências filosóficas. Uma delas eu recomendo a leitura. Você procura lá, Paul Janet. Esse livro dele era o livro adotado nos colégios franceses. Tinham outros nomes, esse está mais resumido, mais amplo, né? Então é por isso que eu recomendo. E nesse livro vão estar as ciências filosóficas. Dentre essas ciências filosóficas, vai estar o estudo da moral e estudo da teodiceia. A teodiceia é o estudo de Deus, independente de religião. E o estudo da moral, ele vai demonstrar que as religiões ensinam uma moral que depende de castigo e recompensa. Então ele vai explicar lá. Quem imagina que a moral dependa, né, de uma intervenção de Deus castigando ou recompensando o indivíduo de acordo com a adesão ele à religião, diz o livro, explicando para os jovens, cai no mesmo equívoco dos materialistas, que dizem que tudo que a gente tem que fazer do âmbito da moral tem que ser ou por recompensa ou por castigo. Então isso nada mais é do que o pensamento materialista. Então esse livro vai dizer o seguinte, qual é a verdadeira moral? E aí eles vão dizer, a verdadeira moral é a moral que se fundamenta na liberdade. O ato moral, ele não pode ser um ato que o indivíduo vai agir daquela forma e tenha uma dependência. Esse que é o fundamental. Mas eu faço desprendido. Será que é desprendido mesmo? Essa é a análise que temos que fazer. Se o indivíduo fala assim, eu vou fazer tudo direitinho, de acordo com o que Deus quer, porque depois da morte eu quero viver uma situação boa e não uma situação ruim. Então você está agindo bem em função disso. Já caiu naquele sistema... É heterônomo, porque você está criando uma dependência. Então, se você vai ajudar um indivíduo na rua, entrega um cobertor para ele, ele te xinga, e você sai dali se sentindo mal, então você estava dependendo da aprovação dele, e não era um ato independente. Então a gente tem que estudar muito bem os nossos atos para a gente poder reconhecer se realmente é um ato moral. Porque segundo a hipótese que nós vamos estudar, estudava-se na época de Kardec nesses livros, estudando a moral, a moral ela se fundamenta no ato que se chama ato do dever. E o ato do dever é um ato livre, independente de castigo ou recompensa, né? Independente de aprovação divina, ou seja, você não tem que esperar nada em contra, não tem castigo se você não fizer,
e você vai se sentir bem ou mal por ter feito ou não. Então você tem que estar consciente e tem que saber o que está fazendo, isso é importante. Então o indivíduo que não tem conhecimento suficiente para ter gerência dos seus atos, ele também não tem responsabilidade moral. A responsabilidade moral ela envolve a liberdade e o entendimento. Sim. Então isso estava escrito no livro na época de Kardec, no livro de moral. E aí eles demonstravam que a verdadeira moral então era essa. Quando Kardec veio conversar com os espíritos, a resposta que ele obteve dos espíritos foi de que a verdadeira moral era essa moral autônoma, independente de castigo e recompensa. Então o que acontece? A maioria dos espíritas da época de Kardec, ele fez uma estatística, e a gente fazendo uma conta matemática em cima da estatística, nós vamos descobrir que por volta de 70%, 65%, 70% dos espíritas tinham tido educação do espiritualismo racional. Tinham aprendido na escola a questão da moral. E uma parcela pequena dos espíritas, né, tinha vindo de religião. Então, Kardec não precisava, para a maioria dos espíritas, explicar essa diferença. Sim. O que aconteceu hoje no movimento espírita brasileiro? Né? Quase todos vêm da religião. Inverteu. Né? Então, as pessoas que são recebidas na proposta espírita precisariam ser esclarecidas sobre o que na época de Kardec a maioria sabia. Então, a diferença entre a moral autônoma e heterônoma no meio espírita precisa passar a ser ensinada nas escolas, né, para os jovens, para as crianças, para os adultos que chegam na casa espírita. Eles deviam entender que o espiritismo se propõe a uma moral que é a moral autônoma e não a heterônoma. E o que isso muda? Muda no seguinte: as religiões, principalmente as religiões cristãs, elas partem do que se ensinava na antiguidade. E na antiguidade acreditava-se que Deus criou a alma perfeita. E ela cometeu um erro, e aí Deus castiga essa alma dando a reencarnação, ela cai. E ela vem para o mundo, e aí a ideia seria a seguinte: por que Deus fez a pessoa viver no mundo, encarnada? Quem está nos ouvindo aí, né? A religião vai dizer o seguinte: você está aqui para ser castigado por Deus. Porque Deus quer que você seja submisso à vontade dele. E como você sofreu uma queda, que pode ter sido uma queda original, se for de origem cristã, mas você vai buscar a tradição oriental, você vai ver que o hinduísmo vai dizer que a queda é pessoal. Você tinha sido criado perfeito por Deus e caiu por um erro pessoal. E aí você vai reencarnar para pagar os erros. Então a postura é assim: você foi criado perfeito e foi rebelde. E você está aqui para aprender a ser submisso. Essa é a ideia da religião. E o nome disso é degeneração da alma. A alma foi degenerada desde a sua criação, se tornando um ser que merece de Deus castigo. E aí você vai ter o castigo agora para merecer a recompensa depois. Então a ideia é uma moral que se fundamenta castigo, recompensa, submissão e degeneração. Eu tinha uma origem divina e decaí. Então eu sou uma pessoa má porque eu construí isso pela rebeldia. E acrescentaria aí a culpa, né? Você carrega a culpa do erro cometido. Né? E, Cláudio, interessante o seguinte: se você for pegar as igrejas cristãs, elas têm um dogma mais terrível ainda, que é o seguinte: você é uma alma perfeita. E quem conduz você ao mal é o corpo. Então Deus teria colocado uma alma perfeita num corpo que tende ao mal, justamente como castigo. Então, entre os castigos, por exemplo, se você pegar uma pessoa que é ignorante, não tem informação, não tem conhecimento, né, nem tem perspicácia, você vê que é uma pessoa simples. Segundo o dogma, Deus tirou mais dela. Porque se todos somos almas perfeitas, a que sabe menos foi a mais castigada. Então isso geraria na nossa sociedade o seguinte: uma minoria que tem acesso ao conhecimento, tudo, seria uma minoria privilegiada por Deus. Que ele tirou menos. E a massa das pessoas que são mais simples, elas teriam se tirado, Deus tirou mais, quis castigá-la mais. Né? Fica uma coisa inexplicável, concorda? Não, e que ideia para tentar explicar esse mecanismo, né? E não gera um preconceito, naturalmente, já na própria ideia, porque quanto mais simples a pessoa, mais ela está sendo castigada. Tanto que surgiram as castas, né, no Exatamente. Oriente. E as castas estão justificadas justamente por essa ideia da degeneração.
Então, quando surge o espiritismo na era moderna, Kardec conversando com os espíritos, eles não estão mais usando essas bases de conhecimentos das religiões. Eles estão usando o pensamento moderno de evolução. Então, o espiritismo inova, porque na época que Kardec escreveu a sua obra, ela estava fundamentada nas ideias modernas de evolução da alma e das ideias modernas de que não houve uma degeneração. Porque a alma foi criada na sua simplicidade e evolui pelo seu esforço. Então, quem se torna espírita, ele tem que fazer essa reflexão na sua cabeça. Eu estou saindo de uma ideia de alma que degenera e funciona por castigo e recompensa, que era a ideia do mundo velho e das religiões do passado, e o espiritismo está oferecendo uma ideia nova. Olha, a moral não é fundamentada em castigo e recompensa. Nós não estamos aqui para sermos castigados. Nós estamos aqui como vivendo oportunidades de evoluir como alma. Sim. E aí a gente entra num novo campo de discussão, né, Cláudio? Que a gente vai, depois do intervalo, abordar mais sobre essa questão. Você falou do Paul Janet, pesquisei aqui no Google. Na Biblioteca do Senado tem obras dele, Tratado Elementar de Filosofia com esse PH. livro mesmo. É esse livro mesmo, porque essa obra dele que foi usada no Colégio Francês foi traduzida para o português para ser usada no Colégio Dom Pedro II e servir de base para a educação do brasileiro. Não é fantástico isso? Deveria voltar esse tipo de pensamento. Então nós tínhamos aí, é claro que não era para todos os franceses, então até a gente entende como é que isso se perdeu, porque o acesso à educação, ele era para uma elite, né? A grande maioria na França eram camponeses. Então nós estamos falando de um pequeno grupo que tinha acesso às escolas e às faculdades e poderiam estudar o que se chamava na época, que eram as ciências filosóficas, que era um grupo de disciplinas na universidade, de pesquisa mesmo, tinham livros e tinha um ensino escolar a respeito desses temas, que era o estudo da moral, teórica e prática, o estudo da psicologia, e olha, não é a psicologia de hoje, era uma psicologia que considerava, como a frase fundamental dela era: o ser humano é uma alma encarnada. Então quem está nos ouvindo aí e é espírita, fala, peraí, mas essa frase não é espírita? Não, essa frase é de uma psicologia que no âmbito escolar, né, e na universidade, ela se instituiu em 1830. Olha só. A pesquisa dessa psicologia vinha desde 1810. Então você vê que foram 20 anos de pesquisa para instituir uma disciplina de psicologia na universidade, depois no colégio, a partir de 30. Né? E isso vai durar até quase 70. Então, teve um entreveiro aí em 50, que a ditadura tentou impedir, apoiando a igreja. Já era o Napoleão III? Já. Então, tem uma história aí toda que a gente relata em Revolução, e depois ainda vou desenvolver mais o assunto, mas é fundamental para entender o Espiritismo. Porque o Espiritismo ele surge justamente quando essa psicologia está em voga. A psicologia espiritualista que considerava o ser humano como alma encarnada. E aí, quando você pegar o jornal de Kardec, que é a base, né, do desenvolvimento da doutrina, que ele trabalhou mês a mês, ele chama Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Isso. E esses estudos psicológicos não é a psicologia de hoje, é a psicologia espiritualista do seu tempo. Então isso é uma recuperação histórica que estava inédita, que cabe a nós espíritas recuperar certamente, porque ela é a base de você conseguir decifrar o que é que realmente o Espiritismo está propondo em seus fundamentos. Por isso que no início da doutrina foi desenvolvido sobre esse tríplice aspecto, né? A parte científica, a moral e a filosófica. Então, a gente poderia dizer... As pessoas confundem, pensam, mas está substituindo moral por religião? Não, é porque moral era uma disciplina das ciências filosóficas. E Kardec nunca falou que foi ciência. Ele dizia ciência filosófica. Então, ele não criou isso. É que a expressão ciência filosófica era o ramo das disciplinas na universidade que estudava. Sim. Psicologia, teodiceia, que estudava Deus... né? E estudava a capacidade humana. A moral, na verdade, era derivada da psicologia. Porque dizia assim, se o indivíduo tem razão e vontade, ele desenvolve o conhecimento pela razão
e desenvolve a moral pela vontade, o domínio da vontade, porque eles já estavam vendo a moral como sendo derivada da liberdade. Então, a vontade que é o fundamento da moral. Então, a disciplina de moral e a disciplina da lógica, que estudavam uma razão, a lógica a razão, e a moral estudava a capacidade da vontade, derivavam da psicologia, que já definia o ser humano como alma encarnada. Então, isso foge do materialismo e foge da igreja. Sim. É aí que nasce o espiritismo. Então, quando Kardec, na Gênese, vai estudar o bem e o mal, ele vai separar. Olha, paixão e instinto é fisiológico. E vontade e razão é da alma. Aí você pensa, então isso Kardec criou? Não. Ele está pegando a psicologia e aplicando no espiritismo, porque isso se estudava na psicologia. E aí quem está pesquisando o espiritismo e está nos acompanhando fala assim, mas de onde eu vou tirar isso? Por exemplo, pegue o livro do Paul Janet, você vai encontrar. Disciplina, moral, tudo isso que eu estou contando está lá. É porque por aí já dá para compreender por que que o espiritismo justamente surgiu nesta época, porque as ideias já estavam pré-estabelecidas, como se tivessem antecessores, né? Qual que é a palavra? Precursores. Precursores, obrigado. Já abrindo caminho para que depois os espíritos viessem pavimentar aí o caminho. E tem um artigo, Cláudio, de Kardec, que ele vai ser explícito. E ele vai dizer assim, o espiritismo surgiu na época certa. Muito antes, ele teria surgido na época do fanatismo e do domínio da igreja. E aí ele não teria espaço para surgir. Um pouco depois, ele teria surgido na época do materialismo, da incredulidade. Ele está falando do pós-Revolução Francesa, Sim. que também teria uma oposição. Aí ele falou assim, a reação espiritualista foi o que permitiu o espiritismo surgir. E que dela o espiritismo é o desenvolvimento. Então preste atenção na frase aí, você que está nos acompanhando. Kardec disse, o espiritismo precisou da reação espiritualista para surgir. E dessa reação ele foi o desenvolvimento. E que reação espiritualista foi essa? É essa que eu estou contando para você, que é inédita, a gente precisa recuperar, porque não está no livro de história. Que na França, os espiritualistas, cansados do fanatismo da igreja e cansados do materialismo pós-revolução, criaram um terceiro caminho, que era estudar a alma do ponto de vista científico. Isso fez surgir nas faculdades o que deram o nome de ciências filosóficas. E quando Kardec, então, começou a pesquisar o espiritismo, ele disse o seguinte, o espiritismo é uma ciência filosófica, ou seja, ele incluiu a pesquisa espírita entre essas ciências que haviam na universidade. E essas ciências todas, e essa psicologia também que estudava na universidade, diferente de hoje, pensa o seguinte, Cláudio, não tem psicologia hoje? Tem. E tem psicólogos. E qual é a meta deles? Cuidar da psique, né? Isso, do que ponto de vista? Saúde, não é isso? Saúde. Então hoje a psicologia ela é voltada para a terapêutica. Concorda? Quando você vai estudar a psicologia do século XIX, ela não tinha foco na terapêutica. Esse foco estava na medicina, que era outra faculdade. A psicologia do século XIX, a meta dela era implantar uma nova moral na sociedade. Então, quais eram as consequências que se almejavam na psicologia do século XIX, que foi a que Kardec se baseou? Se almejava a moral. Então, quando Kardec diz assim, o espiritismo é uma ciência filosófica, ele está colocando o espiritismo ao lado da psicologia e da moral teórico e prática que se Muito estudava. provável que a ideia dele era até que isso se tornasse uma matéria. Porque ele falou, olha, ele tem cidadania. Quando toda a sua base está em acordo com a psicologia do seu tempo, tanto que ele falou Jornal de Estudos Psicológicos, então a tendência natural seria o espiritismo também ganhar a autonomia, ganhar a presença entre essas disciplinas. É isso que ele vislumbrava como futuro. Isso muda totalmente a visão que a gente Exatamente. tem em relação a... Porque a vamos doutrina. desconstruir a frase. Ciência filosófica não é uma invenção de Kardec, era o nome das disciplinas que estavam na universidade. Chamavam-se ciências filosóficas. Qual era a meta das ciências filosóficas? Uma implantação de uma nova moral. Então Kardec diz assim, o espiritismo é uma ciência filosófica com consequências morais. Então essa frase só tem significado naquela época.
Porque ele está dizendo, olha, também o Espiritismo vem propor uma reforma moral. E alguém que vê o espiritismo ainda pelo sentido teológico não vai entender essa frase. Não vai entender, porque a ideia das ciências filosóficas era tratar o que estava no campo da religião de uma forma científica, rompendo com os dogmas e com a teologia. Então a intenção das ciências filosóficas era tratar de temas importantes para o ser humano, que era a moral, que era adquirir conhecimento, a ideia da liberdade, a psicologia humana, mas estudar tudo isso independente de religião. Como é que se faz isso? Vamos usar a metodologia científica. E isso, inclusive, também é ensinado nos livros para os jovens. Como se produz conhecimento usando ciência. E aí, olha só, Cláudio, o jovem tinha aula de como produzir conhecimento científico e dizia assim, e como produzir conhecimento científico no campo das ciências filosóficas. Que é justamente o campo que Kardec propôs. Sim. Então, na época, quando você falava o Espiritismo é uma ciência filosófica, você está dizendo para o público, olha, o Espiritismo não é uma nova religião, não é um novo dogma, não se trata por meio de teologia, mas você tem que usar a razão, o raciocínio para compreendê-lo, como você usa para compreender as outras disciplinas da universidade e do colégio. Isso é uma diferença fundamental, porque se não compreender dessa maneira, igual está aqui no Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. Isso. Quem não compreende dessa maneira vai ler e passa batido, né? Nem vai se importar com isso. E o que é filosofia espiritualista? Hoje, não é no campo da filosofia? Na época de Kardec, chamar de filosofia espiritualista era o ramo científico. Eram as ciências filosóficas, que eram consideradas a filosofia espiritualista. O espiritualismo racional. Kardec usa essa expressão na sua obra, já encontrei diversos momentos. Então, o que a gente tem que compreender hoje? O espiritismo surgiu num contexto social, num cenário cultural completamente diferente do que estamos vivendo hoje. E se a gente quer compreender a linguagem de Kardec, o que é que ele estava falando, de que forma ele estava se comunicando nas suas obras, nós temos que entender esse cenário para trazer, você entender, olha, é assim que se pensava. Tinham essas disciplinas na faculdade. Kardec usa elas. Todo momento ele fala, o espiritismo não trata de religião. Você já viu que ele fala isso no momento? Ele trata das questões morais, psicológicas, filosóficas. Então, quando ele fala moral e psicológica, ele não está falando na visão de hoje. Ele está falando dessas doutrinas, a moral teórica e prática. Ele não está usando moral num sentido aberto, ele está usando moral como sendo uma disciplina. Isso faz diferença fundamental, né? Porque aí a gente começa a compreender, porque se você aprende no curso, na casa espírita, é ciência, filosofia e religião... Está tirando do contexto. Está tirando do contexto. Porque ele falou ciência filosófica com consequências morais. E ciência filosófica não foi ele que criou. Ele está falando, o espiritismo está entre as disciplinas das ciências filosóficas que a gente estuda no colégio e na faculdade. Então muda completamente o sentido. O Kardec escreveu o texto dele inserido no cenário histórico que ele viveu da França daquela época. Então, no livro Revolução Espírita, eu não estou inventando nada novo. Eu estou recuperando o que foi, colocando no contexto do que foi. E Cláudio, se você leu os livros, por exemplo, esse que sugerimos, do Paul Janet, lá vai estar, ele fala com essas palavras, o campo das ciências filosóficas compreende as seguintes disciplinas, teodiceia, que é o estudo de Deus, a psicologia, que é o estudo da alma humana, e moral, ele fala teórico e prática. A teórica, nós vamos saber a diferença entre a moral natural e a moral que se ensinava tanto no materialismo quanto nas igrejas. E na moral prática, nós vamos estudar a aplicação disso no nosso cotidiano. Então, aquela parte de Kardec, do Livro dos Espíritos, que ele coloca os deveres, sabe aquela parte toda que ele coloca dos deveres? Tudo aquilo se estudava na moral. Olha só. Só que Kardec vai estudar à luz dos Espíritos. O que vocês têm a acrescentar a respeito disso que a gente já estuda? Então, quando você pegar o livro do Paul Janet, que a base do que ele propõe ali está na tradição das ciências filosóficas e são anteriores ao Espiritismo, você vai ver todo o campo de abordagem que os espíritas fizeram aos espíritos, toda está ali naquelas disciplinas. Então, você tem uma base que permite você compreender melhor o Espiritismo. Porque você estuda o que é que se pensava naquela época,
E aí fala, caramba, então as explicações dos espíritos extrapolam o que se pensava. O que tinha limites no estudo da psicologia são rompidos quando os espíritos vêm revelar a sua condição no mundo espiritual. E aí o espiritismo se torna realmente um novo campo de ideias. E aí a revolução que Kardec fala pode ser feita. Que ele falou, primeiro vamos fazer uma revolução nas ideias. Sim. Eu vou repetir a frase dele, hein? Uma revolução nas ideias certamente produz outra na ordem das coisas. É esta revolução que o espiritismo prepara. Qual revolução? Nas ideias. E aí, depois dessa revolução das ideias, naturalmente vai surgir uma revolução nas coisas. Nunca o homem agiu assim. Ele sempre tenta mudar as instituições para obrigar os homens a seguir essa mudança. E não dá certo. Não dá. Por que não dá? Porque quando realmente a gente conseguir fazer valer o espiritismo, ele vai mudar a cabeça das pessoas. Aí o indivíduo, se olhar para o mundo, o materialismo diz, faça assim que você ganha essa recompensa. A igreja fala, faça assim que eu estou dizendo que é Deus que mandou e também você vai ter uma recompensa. E o espiritismo vai dizer assim, faça o que sua consciência está mandando. Porque se cada um fizer isso, nós vamos ter uma sociedade igualitária e solidária. É completamente diferente o discurso. É um avanço considerável. Ele não quer mais pessoas que estão ali vivendo e buscando recompensas. Ele vai mostrar pessoas que estão querendo construir um mundo melhor. Eu não preciso de que Deus me dê uma recompensa para que eu tenha um privilégio que os outros não têm. Eu preciso construir um mundo que não tenha privilégios, que todos tenham os recursos mínimos, né, para poderem agir. E aí nós vamos ser diferentes naturalmente pelas capacidades, né, pelos dons, pelas conquistas, e não diferentes pelas oportunidades. Sim. Agora, Paulo, uma pergunta que me veio agora. Como implementar isso na casa espírita que tem uma visão teológica do espiritismo? Então, veja, quem é que tem a visão teológica? A casa espíritas ou as pessoas que estão... Então, nós temos que mudar as pessoas, informá-las. Então, ninguém ela age preso a uma coisa se ela descobre que tem alguma maneira melhor de agir. Entendeu? Uhum. Vamos dizer assim, você conhece alguém que faz barba com navalha? Já conhece foi alguém? o tempo, né? Eu não consigo, deve ser raríssimo alguém que pega uma navalha. Eu já vi fazer. Eu lembro do meu avô, você não chegou a ver? Não, né? Eu cheguei a ver da época do meu avô navalha, mas você viu navalha já, né? Já. É como se fosse um canivete, vai, mas ultra afiado, né? E que as pessoas usavam para fazer a barba. Quem faz isso hoje? Ninguém. Por quê? Porque tem gilete, que é um método muito melhor. E alguns optam, inclusive, por barbeador elétrico, que tem menos inconvenientes que a gilete. E aí você volta para o passado? Você não volta, vira uma curiosidade. Concorda? Uhum. Né? O fogão a lenha, hoje, tem gente que faça, mas é uma distração, né? É um lazer. Hoje tem um termo, né? Ou a pessoa tem muita dificuldade econômica e não consegue ter acesso ao gás. Mas o gás hoje é uma solução. Então, quando as pessoas perceberem que você agir livre de recompensa e castigo, você agir pelo simples dever, o quanto isso te deixa bem por dentro, por que você faz isso? E não precisa ser um espírito de luz, não. Eu vou fazer uma pergunta pessoal. Você sai por aí para fazer palestras, não sai? Sim. E você espera a recompensa disso? Não, absolutamente. Você faz porque você está exercendo algo que você acredita. E não dá uma grande satisfação depois que fez? É enorme. É isso. Essa é a verdadeira... A moral não é algo assim, não, eu sou um espírito de luz. Não, eu sou uma pessoa comum. Só que eu tento fazer coisas que me deixam feliz só por fazê-las. E não esperando algo em troca. E você que está nos ouvindo, ser espírita é isso. Escolha fazer coisas que lhe dão satisfação pelo simples consciência que você tem de que aquilo é o melhor. Eu vou fazer isso porque eu sei o que é o melhor. E não se preocupe com consequências nem boas e ruins. Mas eu vou ser crucificado por isso. E daí? Quem vai estar crucificando é que está errando. Mas ninguém vai ficar sabendo que eu estou fazendo isso. E não é para saber mesmo. É você mesmo que tem que se saber. Porque no mundo, felicidade é uma conquista da consciência. Não é uma concessão divina. E castigo é uma conquista do equívoco. Também não é castigo divino. Não é sofrimento, é consequência dos atos. Então você está lidando com um universo que lhe dá respostas imediatas, de acordo com a abordagem que você faz da vida. Então eu vou agir de acordo com o dever, não importa que situação da vida isso me leve.
E não importa como os outros decidem agir. Se você fizer isso, você se torna uma pessoa livre. E a pessoa livre, consciente, que age de acordo com o dever, é a definição da pessoa feliz. Verdade. E para isso tem que ser livre pensador ou livre pensadora. Aí me chamaram, como que é? Fugiu o termo aqui. Mas alguma coisa como rebelde, sabe? Tem um. Que sejamos, né? Que aí a gente começa a falar essas questões, pessoal. A lista de rebeldes é muito grande. Nós temos. Começa lá com Jesus lá atrás, né? Tem um outro rebelde mais anterior, que foi Platão, tem Sócrates, que foi rebelde, tem Giordano Bruno, rebelde. Aí vai indo para frente, tem Gandhi rebelde, tem Tolstói rebelde. O Tolstói foi o escritor mais rico do mundo. Ele olhou para isso e falou assim: não sou feliz? Então o que é ser feliz? E abandonou tudo isso para se tornar espiritualista. E disse assim: olha, ser feliz é fazer um mundo que dê oportunidade para todos. Então sejamos rebeldes no bom sentido. No bom sentido, é isso aí. Até semana que vem, Paulo. Até. E agradecemos aí quem nos acompanhou e continue nos acompanhando. Continue na sintonia da TV Mundo Maior e da Rádio Boa Nova. Até semana que vem. Vamos que vamos. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que possamos neste momento nos transportar mentalmente
a um lugar onde possamos nos sentir bem, acolhidos, num recanto da natureza, ou mesmo no lugar de atendimento fraterno da casa espírita. Que possamos respirar profundamente, nos tranquilizando, nos harmonizando, elevando os nossos pensamentos e procurando relembrar a condução harmoniosa do nosso irmãozinho da paz no passe, trazendo à nossa mente a presença de Jesus, mentalizando suas mãos abençoadas sobre a nossa cabeça e nos permitindo sentir estes fluidos medicamentosos, gotas de energias renovadoras que Jesus nos traz. Que possamos conduzir mentalmente estas bênçãos destes fluidos através da nossa corrente sanguínea, limpando, fortalecendo nosso sangue, as nossas células, os nossos órgãos, trazendo a harmonia necessária à nossa saúde. Que estas gotas de luz iluminem os nossos pensamentos, conduzindo-os harmoniosamente. Que estes fluidos abençoados venham trazer a harmonização dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Que a cada inspiração e expiração possamos sentir estas energias amorosas e renovadoras que Jesus nos traz. E que a cada expiração possamos sentir como uma grande limpeza no nosso corpo físico, mental e espiritual, nos trazendo leveza, equilíbrio, para que dentro de nós permaneça somente o que o Cristo neste momento nos traz. Toda a sua paz, nos trazendo equilíbrio e fortalecendo nossa fé. Toda a luz de Jesus, iluminando o nosso caminhar neste grande aprendizado terreno, e que permaneça em nós todo o amor do Cristo, nos conduzindo, nos trazendo equilíbrio, força, discernimento. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Ti, Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui, em vibrações fraternas. Estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor.
bandeira de luz.